Olá, estamos de volta aqui nessa outra parte aqui do vídeo, né? Estamos abordando aqui o meu livro, Trindade, uma Verdade Inegociável, que está na Eduz, como e-book, né? Você pode estar acessando lá para adquirir e comprar o meu livro, e junto com ele vai estar esses vídeos também, que você possa estar adquirindo e se alimentar acerca dessa doutrina tão preciosa, né? Uma doutrina inegociável, né? Como eu coloquei no meu livro, né? Trindade, uma verdade inegociável, uma verdade absoluta, aquilo que Deus tem se revelado a nós, tá? Então, em alguma parte do livro, eu coloco aqui a parte do livro, a heresia surgida desde o século I até os dias atuais. Eu coloquei no livro também a definição de heresia, né? São ensinamentos contrários às doutrinas fundamentais da fé cristã, né? Coloquei a ameaça, que ela tem ameaça contínua, né? Desde o século I, falsos profetas, mestres, introduziram heresias destruidoras, conforme segundo as Pedras, né, 2, 1, né, e Timóteo, que são cartas que apologéticas. Escritura Mateus 7,15, adverte sobre falsos profetas, descritos como lobos devoradores. Olha lá, que Mateus, né, fala isso, que Jesus colocou, que esses falsos profetas são lobos devoradores, e devemos ter cuidado com os doutores midiáticos aí, liberais. Impacto das heresias. Atinge pontos principais das heresias, afeta doutrinas relativas a Deus, né, Trindade, Jesus Cristo, Espírito Santo, homem, natureza, pecado, salvação, tal, anjo, igreja, escritura, tá? Perigo maior. A negação da divindade de Deus é o erro mais grave, trazendo destruição, conforme Soares, na citação do manual apologético de Ezequiel Soares, tá? Consequência, heresias causam divisões e confusão dentro da igreja, desviando os fiéis da verdadeira fé. Isso que causa. As heresias aqui que eu até ressaltei, o gnosticismo, o bionismo, né, o docetismo, que são as heresias que aparecem no século I, né? O gnosticismo, eu já falei que o conhecimento, a salvação pelo conhecimento místico, esotérico, né, de um caminho, de uma razão para o mundo das ideias, o mundo hiperurânio, etc., tal, né, que eles negam também que a salvação é pela graça mediante a fé, né? Então, nós temos ele como heresias, né, como movimentos heréticos, gnósticos, que muitas vezes está com novas roupagens, novo modelo aqui, renasceram de novo, né, no século XX, o terceiro milênio. É bionismo, ébio vem da palavra ébio, que significa pobre, né, que era judeus que se converteram à fé cristã, mas ainda estava preso às peias do judaísmo, né, do judaísmo ainda, queria que trazer a questão dos rudimentos da lei de Moisés, né, a questão da guarda do sábado, da lei do cachirute, né, que é a lei do que pode comer, o que é puro, o que é impuro, e outras coisas, né, que Paulo combate na carta aos Gálatas. E o docetismo também, que é a questão de dizer que Jesus não tinha um corpo físico, né, era só que aparentava ter um corpo físico, mas era um fantasma, que pisasse na praia, né, ninguém não veria nem ele, né, porque ele era só um fantasma, então era um ser metafísico. E a Bíblia fala que ele teve corpo, cara, teve espírito, alma e corpo humano, ok? Então, essas heresias não dá para explicar muita coisa, né? Filosofia especular de quem elementos mitológicos gregos, cristãos e outros, tá? Era uma doutrina de salvação, dualismo radical entre o mundo espiritual e o mundo material, que é esse dualismo, salvação, libertação do espírito imortal, aprisionado na matéria, né? O corpo era uma prisão da alma. Para alcançar essa salvação é necessário o conhecimento, gnose, situação. Esse conhecimento foi dado por Jesus e alguns dos seus, né, eram poucos, né, era um grupo seletivo. O docetismo, manifestação antiga da tendência gnóstica, desprezo pela matéria, isso está dentro do gnosticismo, por isso negava o corpo real de Cristo, né, o nome vem do verbo grego dokeu, né, parentar ter, e isso, Inácio de Antioquia combateu essa heresia em suas cartas, tá? Que é um dos pais da igreja. Nós temos aqui, ó, nisso você reconhece o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, tá? Isso é o enganador. Então, todo aquele que viesse na sua casa naquela época, né, e falasse que Jesus Cristo não veio em carne, isso aqui já é o gnosticismo embrionário. Esse é o enganador, é o anticristo, né? E todos aqueles que negam que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, são manipulados pelo Espírito do anticristo. É bionismo, daí o nome deriva da palavra hebraica, pobre, né, judeus cristãos que sobreviveram à destruição do ano 70, tá aí. Judaizantes, né, criando observância da lei para a salvação, que eu falei, rejeitava os escritos de Paulo. Jesus era um profeta humano que foi adotado por Deus no batismo, né, mas não era Deus. E aí tem um nestorianismo, né, que o patriarca aqui do ano do século V afirmar que Cristo não havia apenas duas naturezas, mas duas pessoas, foi condenado por ser de Éfeso no ano 431, e o Espírito Santo entrou em Jesus. O Concílio de Éfeso, 431, condena, né, depois na história, condenou as heresias, o arianismo, nestorianismo e sabelianismo. Isso que eu coloco no livro para que você possa estar apreciando, né, e aprofundar
deu no seu conhecimento mais ainda, né? Teotóxo, que foi uma discussão, portadora de Deus, né? Quando vem essa palavra mãe de Deus, né? Teotóxo, mas o nome é portadora de Deus. Tem termo aplicado a Maria para afirmar a divindade de Jesus. Maria foi mãe da pessoa divina humana de Cristo. O Concílio de Calcedônia é muito importante, que aconteceu no ano 451, em Calcedônia, Ásia Menor, próximo a Constantinopla. Grande influência do bispo de Roma, Leão. O bispo, né, o primeiro papa aí, o Papa Leão, né, que escreveu a carta a Flaviano, afirmou a união das duas naturezas de Cristo. A carta dele é muito importante, que ele escreve ao patriarca de Constantinopla, Flaviano, né, que tinha até morrido na época, mas nem leu a carta. Duas naturezas completas e perfeitas de Jesus Cristo. É a união hipostática, a união das duas naturezas em uma só pessoa. Então, está aqui a questão, por não ter sido aceito por alguns movimentos cristãos, ortodoxos, surgiu igrejas monofisitas, né, que nega a união das duas naturezas em uma só pessoa, como a igreja cóptica, e outras igrejas nacionais, né, que também negam, que são monofisitas, né, que não, realmente não aceitou a decisão do Concílio de Calcedônia, a definição. Outros concílios, nós temos o Concílio de Constantinopla, condenou o monofisismo, né? O monofisismo, uma natureza de Jesus. O Concílio de Constantinopla, no ano 680, condenou o monotelismo, né? A vontade, né? Que se Cristo tem duas naturezas, ele tem duas vontades, não uma. Nicéia 2, controvérsia iconoclasta, né? Que sobre a adoração das gravuras, o que estava representado nelas. Então, nós temos aí conceito de heresias e seita, né? Origem e significado. A heresia, termo grego que significa escola de pensamento, sem conotação pejorativa, né? Isso aí, ó, verbo grego que significa escolher, de onde deriva a palavra heresia, né? Seita, palavra grega para heresia, né? Ou palavra latina, seita, né? Seita, palavra grega para heresia no Novo Testamento é a mesma para seita, de heire, que a palavra seita, secta, aparece no latim. O termo herege, né? Adjetivo que aparece em Tito 3:10, deriva do substantivo heresia, coloco no livro para você aprofundar mais. Sentido de erro doutrinário como heresia no campo teológico moderno, aparece pela primeira vez em 2 Pedro 2 e 3. Lá no princípio, a palavra heresia, né, o significado etimológico, escolha, era chamada escola de pensamentos, né, corrente de pensamento, etc. Tal. Quando o cristianismo é chamado de seita, né, era como mais pensava que era mais um ramo do judaísmo, como os fariseus, saduceus, essênios, né? Então foi nesse sentido, não tinha um sentido pejorativo, né? O sentido etimológico. Mas depois, agora, quando se entra no campo teológico, né, se torna mais um sentido de não somente erro doutrinário, mas um desvio das doutrinas principais. Hoje em dia designa religiões heterodoxas, espúrias, ou seja, falsas, né? Que muito chama seita, né? Religiões heterodoxas, né? Que são igrejas espúrias, né? O falso, tá? Eu coloco no livro aqui uma explanação de um gráfico, tá? Heresias trinitárias que deve ser evitada, tá? Eu coloquei aqui o monarquianismo, e explico o que é o monarquianismo aqui, ó. Afirma que Deus é o único soberano, que Jesus era um homem comum, que ao ser batizado começou a ser inspirado pelo Espírito Santo sem que este, entretanto, habitasse nele, tá? Tem um monarquianismo modalista, né, que realmente é um tipo de unicismo da época, ensina que Deus é uma só pessoa, né, que o Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma única pessoa. Ele colocava que se, mais às vezes, como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito Santo na de Pentecostes, ele usava máscara, né? O patripassionismo, né, aquilo que a gente falou, doutrina de que Deus Pai morreu na cruz, né, que Tertuliano combate essa heresia. Sabelianismo, Sabélio, né, que era um unicista, um modalista, segundo o qual Deus é uma só pessoa que se manifestou em três formas, modos ou manifestações sucessivamente. Um ator representando três papéis no enredo da história, três máscaras para três personagens encenada pelo mesmo ator. Isso é a questão da doutrina sabelianista. Quando fala sabelianismo, ele é um monarquianista, ele é um unicista, ele é um modalista, tá? Que coloca que Deus usava máscara, né? Uma só pessoa que usava a máscara do Pai, do Filho, do Espírito Santo na criação. Nós temos aqui o macedonianismo, vem do nome do patriarca Constantinopla, chamado Macedônio, Ariano. Ele dizia que o Espírito Santo, atestado por numerosos textos bíblicos, né, foi menos considerado no decorrer do século. É certo, porém, que quem julgava ser o filho criatura do Pai tinha o Espírito Santo na conta de criatura do Filho. Seriam os espíritos servidores, diferente dos anjos apenas por graduação. Então, o Espírito Santo aqui para
macedônio, né, era um mega anjo, né, uma mega força, tal, mas não era Deus, né. Tem aqui o macedonismo, né, coloca aqui, ó, vários sínodos, né, rejeitaram a doutrina de Macedônia, a fé ortodoxa, retorna no artigo 32 do símbolo, coloca aqui, cremos no Espírito Santo, foram acrescentadas as palavras Senhor e fonte de vida que procede do Pai, adorado, glorificado juntamente com o Pai e o Filho, falou pelos profetas, tá? Isso aqui é um combate que se faz ao pneumatômaco, né? O grego quer dizer adversário do Espírito Santo. Pô, adversário do Espírito Santo, cara. Então tem aqui os macedonianos, seguidores de Macedônia, né? A Sociedade Torre de Vigia, eu coloquei aqui já é para o nosso tempo, Organização das Testemunhas de Jeová, fundada em 1884 por Charles Taze Russo, tá? Nega a doutrina da Trindade, afirma, ora que somos triteísta, ora que somos unicista, é o que eles falam. Triteísmo é a crença em três deuses, e o unicismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. A diferença é que na Trindade Jesus é Deus, e no unicismo Deus é Jesus. Compre o meu livro para você estar analisando isso aí. O conjunto Voz da Verdade é modalista, né, são unicistas. Eu coloquei também, que já é no nosso tempo, a doutrina da Santíssima Trindade é diabólica. Ele coloca aqui, ó, teoria religiosa de intenção carnal e diabólica, com o sentido de alimentar uma ilusão de Satanás que teve a pretensão de pluralizar a plenitude da divindade, tá? Então, nesse caso aqui, eles negam a doutrina bíblica da Trindade, eles são unicistas, ele batiza somente no nome de Jesus, ele quebra a regra que está lá em Mateus 28, 19, acerca da fórmula batismal. A Igreja Voz da Verdade, fundada oficialmente em 1978, o Ministério Voz da Verdade, crê que existe um só Deus, e não três deuses, né? Nós não cremos dessa maneira. Um só Deus se manifestando de várias formas, como Pai, Criador do mundo, como Filho, veio resgatar o homem, pecado, e com o Espírito Santo está atuando hoje em nossas vidas, o que eles pensam. Para combater tais heresias, a Igreja realizou vários concílios nos quais veneráveis apologistas estiveram presentes para analisar e debater sobre esses ensinamentos heréticos que decorreram no decorrer da história do cristianismo. Sobre o prisma da Sagrada Escritura, colocaram à prova as heresias e os seus cognatos, tá? A partir de então, organizaram as doutrinas fundamentais do cristianismo que deveria perdurar para a posteridade. Aí nós temos aqui, ó, os principais concílios da igreja. Nós temos aqui presidida por Tiago Justo, né, que foi em Jerusalém. Concílio de Jerusalém, os temas principais eram a lei mosaica, circuncisão, inclusão do gentio. Isso foi discutido no Concílio de Jerusalém. Nós temos aqui o Concílio de Niceia, né, Imperador Constantino e o Bispo Ósio de Córdoba, cidade de Niceia, na província da Bitínia. Foi 20 de maio a 25 de agosto de 325, a divindade de Jesus e a rejeição das heresias arianas, foi isso que discutiu, deidade. Bispo Gregório Naziano, né, e outros, Constantinopla, maio a julho de 381, a divindade do Espírito Santo e a doutrina bíblica da Trindade, que foi formulada no Concílio de Constantinopla. Basílio, bispo Cirilo de Alexandria, aparece aqui no Concílio de Efésio o problema do nestorianismo, que afirmava que Cristo tinha duas naturezas e duas pessoas, foi discutido e rejeitado. Aí vem o Concílio de Calcedônia para fechar. Aí que nós temos aqui Calcedônia, que foi presidida por Paz Cânio, né, e outros. Calcedônia ocorreu em 8 de outubro e a 1º de novembro de 451. A união hipostática, expressão teológica que descreve a perfeita união entre as duas naturezas, humana na pessoa única de Jesus, tá? E a questão do concílio de Constantinopla, as duas vontades de Cristo, né? As duas vontades de Cristo. Nós temos aqui o terceiro concílio, reafirmou as decisões anteriores sobre a natureza de Cristo e condenou as heresias monotelistas, né, dizendo que ele só tinha uma natureza, uma vontade, que ele tem duas vontades, porque tem duas naturezas. Natureza presente aqui que nós colocamos aqui, as heresias nunca morrem, ela sempre volta, ressuscita com nova roupagem. Então aí, né, não há nada novo debaixo do sol. Doutrina de divergência e crenças heterodoxas continua a surgir ao longo da história da igreja, né? Então nós temos aqui renovação, heresias muitas vezes aparecem sobre novas formas ou contexto, possuem uma capacidade de renovação que desafia constantemente a ortodoxia. A vigilância crítica. É importante permanecer vigilante, examinar criticamente as ideias que surgem. Mesmo diante aparentemente inofensivas, pode esconder erros doutrinários, tá? Surgimento do unicismo moderno. Origem. Conhecido como só Jesus, o batismo em nome de Jesus surgiu em 1913,
em uma reunião pentecostal, né, na Califórnia. É o movimento Somente Jesus, né? E a Igreja Assembleia de Deus vai ser organizada em 1914. O grande concílio das Assembleias de Deus vai acontecer em 1916 para combater esse movimento aqui só Jesus, que é o movimento unicista, tá? Eu explico muito bem no livro. Afirmou que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus, causando surpresa e debate, né? É o unicista. Nós temos aqui também adotar e pregar a visão do batismo em nome de Jesus, baseando-se em Atos 2:38. Eu expliquei Atos 2:38 lá no começo do livro, né, que fala sobre as formas lá, que a fórmula batismal é padrão, tá? Então ele sai da regra de Mateus 28:19. Controvérsias e fundamento, né? Avivamento na Rua Azusa levou à fundação da Assembleia de Deus do Brasil em 1911. Nós temos aqui também, em 1914, nos Estados Unidos, que foi criada a Assembleia de Deus como organização, igreja. Controvérsias de 1916, debates sobre a formulação batismal em nome de Jesus, versus a fórmula trinitária em Mateus 28:19, tá? Então, aqui, a perspectiva sobre a questão do grande concílio foi para combater o unicismo da época, ok? O unicismo que diz aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa e que o batismo tem que ser só em nome de Jesus. Só que a Bíblia fala que o batismo é em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, conforme Mateus 28:19. Essa que foi a ordem que Jesus assim deixou para a igreja, né? Então, pensar de outra maneira é uma heresia, é uma distorção do texto sagrado. Então, unidade doutrinária, necessidade de resolver questões para manter a unidade das igrejas pentecostais e igrejas reformadas, etc. Declarações das verdades fundamentais, decisão do Concílio Geral. Declarou as declarações das verdades fundamentais para manter a unidade doutrinária. O que eles colocam? Seção sobre a Trindade versus o ensino. Sustenta o conceito ortodoxo da Trindade, né? Guia doutrinária. A declaração serve como um guia comum para evitar desvio das escrituras e manter a paz comum nas igrejas. Isso é o nosso credo, é a nossa confissão de fé, é a nossa declaração de fé, é para combater as heresias. E todos que adentrar na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, sabem que nós temos um credo, sabem que nós temos uma declaração, nossas crenças e práticas, naquilo que nós acreditamos como doutrinas centrais fundamentais da fé cristã. Mexeu nela, uma doutrina fundamental, todo prédio teológico cai por terra. História e surgimento do Cremos, né? Eu até coloquei um destaque aqui da Assembleia de Deus, história da Assembleia de Deus no Brasil ligada ao Concílio Geral, né? 1938, nós temos aqui a publicação do artigo em quem crê os pentecostais, o documento de fé publicado no Mensageiro da Paz a partir de 1969, com 16 pontos doutrinários, tá? É no meu livro explicando sobre isso, exemplos de doutrinas bíblicas. Bíblia Sagrada, inspirada, ação divina, verbal plenário, Trindade, um só Deus em três pessoas, é isso que está no credo, na declaração de fé, plenamente Deus e homem, sua morte e ressurreição, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, Senhor e vivificador. É o que está na Declaração Universal da Fé das Assembleias de Deus de 1916. E também na Declaração de Fé, está aqui, interpretação autorizada. Credo como interpretação autorizada da Escritura, né? Pastor Ezequiel Soares, na citação da declaração, aprovação e adição. Aprovação da declaração de fé de 2017 pela CGADB, baseando no Cremos com 2 novos itens, né? A Organização Eclesiástica, a declaração organiza crenças e práticas, tá? Das Assembleias de Deus no Brasil, desde a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre. E outra questão que eu citei também aqui, o desafio da Trindade, que a doutrina enfrentou o desafio significativo com heresia do unicismo meio pentecostal, né, que isso foi combatido novamente em 1968, que trouxe a pauta em uma GO da CGADB. Líderes defensores, Deus levantou líderes, pastores, teólogos e apologistas para defender a verdade bíblica, a doutrina da Trindade, tá? Marco crucial, formação do Conselho Geral da Assembleia de Deus dos Estados Unidos para consolidar doutrinas fundamentais com ênfase na Trindade, ok? E outra questão para nós fecharmos aqui, a defesa doutrinária do Brasil, história do Brasil, defesa doutrinária desde a fundação da Assembleia de Deus até os dias atuais, identidade trinitariana, né? Refletida em todas as práticas, pregações, hinos, testemunhos e batismo. Então, fechamos aqui. Eu bastante trabalhei a questão da doutrina da Trindade, tem que ser bem clara nas nossas pregações, nos nossos hinos, no nosso testemunho e até no batismo, que é o batismo trinitariano. Evitar contradições, hinos que contradizem a doutrina, como do Voz da Verdade,
deve ser evitado, né? Porque eles negam a doutrina da Trindade. Então, é incoerente cantarmos esses hinos, que são hinos que negam uma doutrina central da fé cristã. Preservação da doutrina, chamado à reflexão, necessidade de resgatar e preservar a doutrina da Trindade, essencial para a identidade cristã. E colocando no meu livro, perda de identidade, abandonar essa doutrina é perder a identidade da igreja. Então, uma igreja que nega a doutrina bíblica da Trindade como uma verdade negociável é uma igreja que não tem identidade bíblica. Afirmação e defesa. A Assembleia de Deus deve continuar a afirmar e defender a sua identidade trinitariana, mantendo-se firme na doutrina inegociável da Trindade. Então, pode ser as igrejas reformadas, a presbiteriana, a batista, o pentecostalismo clássico, todos têm uma identidade comum. E todos comungam de uma doutrina central da fé cristã, que é a Trindade, uma verdade inegociável. Essa doutrina, ela é inegociável, ela é intocável, ela é uma doutrina que, se mexer nela, mexe toda a estrutura teológica doutrinária. Ok? Então, ficamos nesse vídeo, ficou um pouco longo, mas vale a pena você estar olhando ele, assistindo, né, e pegando um livro meu, comprando lá na Eduz, para que você possa ser melhor alimentado. Até lá, até o próximo.